podcast do Mais FC Porto, episódio 17. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 17º episódio. Queremos agradecer a todos os mais portistas que vão-nos dando o vosso apoio e vão comentando e subscrevendo os vários canais que temos. Muito obrigado por fazerem parecer que está, de facto, alguém do outro lado a ouvir. Para nós isso é bastante importante. Nesta edição vamos fazer a análise à partida frente ao Sintrense, vamos olhar para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades, vamos também analisar os resultados da Assembleia Geral do passado dia 22, vamos fazer a antecipação a duas recepções, ao Nice para a Liga Europa e ao Estoril para o campeonato, e analisar também a restante semana. Meus caros, boa noite. Começo por ti, Pedro, esta semana, e olhando para aquilo que foi o jogo do fim de semana, a recepção ao Sintrense para a Taça de Portugal, o Sintrense que ocupava a nona posição da Série D do Campeonato Nacional de Portugal. No campeonato, 3 jogos, ou melhor, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, mas na Taça de Portugal já tinha eliminado 2 clubes de patamares acima do seu, Vizela e Rio Ave. Para o jogo, Bednarek e Frohold foram ausências, Luke de Jong regressou aos convocados, 11 com várias alterações, uma vitória incontestável na minha perspectiva por 3-0. E que tivemos, lá está, o regresso de Luke de Jong, fez alguns minutos após vários meses fora. Gostaria de perceber como é que viste esse jogo, um Dragão com bastante gente, mas menos do que aquilo que tem sido habitual. De toda a maneira, penso que foi um momento muito positivo para o plantel e para o clube, passando à fase seguinte da Taça de Portugal. Boa noite, Daniel. Boa noite, Nuno. Boa noite também a quem nos ouve. Eu vou estar aqui mais uma vez convosco. Olha, vi com muito frio, para começar, porque estava uma noite gelada na cidade do Porto, nomeadamente à hora que foi o jogo, às 8h15. Foi com bastante frio, mas no Estádio do Dragão, no meu lugar, numa casa que não estava longe de estar cheia, mas acima de meia casa, também compreende-se, tendo em conta a meteorologia, tendo em conta o jogo. Acho que era uma casa normal para o jogo em questão. O jogo em si foi esperado, o Porto bastante superior, a dominar o jogo desde o início, como não poderia deixar de ser, apesar das alterações que o Farioli fez. Mais uma vez, não houve uma revolução total naquilo que era o 11 inicial, algumas alterações cirúrgicas, e o Porto a impor-se desde cedo na partida, a construir a vantagem desde a primeira parte, com um excelente golo do Borja, um remate. Ele já andava a prometer um golo deste há algum tempo, já tinha feito 2 ou 3 remates a bater nos ferros, ali mais ou menos daquela zona, ali perto da meia-lua. Desta vez a bola entrou, foi um bonito golo. Podemos ter feito mais um outro golo na primeira parte, isso não aconteceu. Depois, com o decorrer da partida e da segunda parte, claramente o Sintrense, obviamente uma equipa que não é profissional, do quarto escalão, quebrou, obviamente, e o Porto avolumou o seu caudal ofensivo, fez mais 2 golos. Destaco o terceiro golo, o golo do Rodrigo Moura, uma obra de arte, um remate fantástico de pé esquerdo ao ângulo, mais um golaço do Rodrigo. Fez mais 2 golos, podia ter feito mais 2 ou 3 seguramente, mas não era isso que era importante. O importante era ganhar, era passar a eliminatória, era continuar na taça e passar este jogo sem sobressaltos, sem problemas físicos, sem questões relevantes para as próximas partidas, e isso foi conseguido. O Cláudio Ramos, desta vez, conseguiu 2 troféus, para além do troféu habitual do clean sheet, de nenhum gol sofrido, conseguiu também o clean shirt, porque nem sequer, acho que aquela camisola não foi para lavar, certamente, porque não foi praticamente chamado a intervir durante a partida, foi um mero espectador daquilo que foi o jogo. Vitória muito tranquila, jogo bem conseguido, avançamos na taça. Vamos ver o que é que o sorteio amanhã nos dita, durante a tarde. Vamos esperar com expectativa, a aguardar qual será o nosso adversário nos oitavos de final. Queremos muito voltar ao Eiras para disputar a final da taça. É interessante que de vez em quando o Futebol Clube do Porto coloca
algumas peças, camisolas à venda que os jogadores utilizaram. Não sei se a do Cláudio Ramos cumpre os requisitos, porque não há suor, não há Pois, sujidade, não há nada, portanto, não sei até nada. que ponto é que. Mas de facto foi um mero espectador. Falou que Porto, 74% de posse de bola, 19 cantos, fez 27 remates, 11 à baliza. Eu gostaria de destacar, e passando aqui a palavra ao Nuno, um momento curioso, aliás, um duplo momento curioso, que é, tivemos em campo, ao mesmo tempo, Denis Gulli e Luke de Jong, mesmo mantendo mais ou menos o desenho, que neste caso o Denis Gulli acabou por encostar mais a uma faixa, e tivemos no meio campo o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora, que partilharam durante cerca de meia hora o meio campo. Acho que isso era algo que nós não tínhamos visto anteriormente e que, se calhar, fruto das circunstâncias, ou planeado, isso será o Farioli que poderá responder, mas o que é facto é que acabou por acontecer nesta partida. Nuno, como viste a partida numa vitória em toda a linha por parte do Futebol Clube Porto? Olá, mais portistas, ao Daniel, Pedro e quem nos ouve. Eu vou pegar naquilo que tu disseste anteriormente, dos momentos em que tivemos o Rodrigo Mora e o Gabriel Veiga a partilhar o meio campo, se bem que nessa altura o Gabriel Veiga encostou um bocadinho à esquerda, que ele estava a fazer quase a posição que era inicialmente o Borja, e encostou ali um bocadinho. Eu até estava na dúvida se ele iria colocar o Mora nessa posição ou o Gabriel Veiga. E depois, mas mais interessante foi a situação de Denis Gullo. Ele fez-me lembrar o jogo que o Porto teve com o Sporting em Alvalade, em que coabitou o Denis Gullo, salvo erro, com o Samu. E eu acho que isto foi uma tentativa de plano B do Farioli, que já tinha utilizado contra o Sporting. Eu acho que vai fazer muito jeito em alguns jogos em que a coisa possa estar um bocadinho mais, eu não digo apertada, digo perra. Ou seja, jogos em que nós necessitemos de ter dois pontas de lança a jogar. Ele Jogos com. testou 5 minutos também no Moreirense, em Moreira de Cónegos. Mas aí nós estávamos a precisar, se não me engano. Sim, sim, exatamente. Estavas a Sim. precisar, exatamente. Depois fez a substituição, tirou o Samu, meteu o Caramol e passou o Exatamente. gol para a ponta de lança. E eu creio que isso possa ser também uma solução para o futuro. E é como o Pedro disse, como tu disseste também, Daniel, a estatística do jogo mostra que a superioridade foi o esperado. Eu não vale a posse de bola, porque acho que essa foi óbvia demais, mas a questão de termos 27 remates contra um, sendo que 11 foram à baliza e do Sindrense não foi nenhum, acabou por ser o esperado no jogo destes. O estádio está bem composto. E normalmente o estádio nunca costuma estar muito bem composto nestes jogos porque a hora não era favorável, era um bocadinho tarde. Jogos da taça normalmente até conseguem ter mais público mais cedo. Um dia de muito frio. Não havia para lugares anuais disponibilidade ou liberdade para ir assistir ao jogo. Eu tinha que comprar bilhete. Mas mesmo assim o estádio estava muito bem composto. E dava em canal aberto também, de fato. E faltava essa também dava em canal aberto. Ou seja, era tudo a fazer com que as pessoas não fossem ao estádio, mas o estádio teve muito bem composto. E vamos ver o que é que ditou sobre este jogo. Acabou por ser um jogo para quase que, entre aspas, para calendário, embora a seriedade tenha que ser sempre a mesma, mas era quase que para o cumprir. E eu tenho uma equipa que eu sei que não quero apanhar, que é o FAF, que é do meu amigo Mário Ferreira, que já é o segundo Tomba Gigantes que ele faz, e essa equipa espera apanhá-la no Jamor. Obviamente que o Porto ganha, mas sendo de quem é o treinador, o resultado foi excelente contra o Arouca, e eu mando aqui um abraço à Presidente da Câmara do Arouca. Pronto, não conseguiu adiar este jogo, por isso acabou por perdê-lo no último minuto. Se pudesse adiar os últimos 5 minutos, ela se calhar tinha adiado, mas não conseguiu. E os parabéns também ao Mário e ao Faf e também ao Caldas, que acabou por eliminar o Tondela nos penaltis. E é esta também um bocadinho a magia da taça e quase podia dar os parabéns ao Atlético pela primeira parte que fez, mas se tivesse mais 45 minutos assim, se calhar também tinha dado. Não há muito a dizer do jogo do Porto. Foi um jogo também que ele, lá está, ao colocar, eu percebo a colocação do Pablo Rosário num jogo destes, mas percebo também que o Pablo Rosário não pode ser solução para o quarto central noutro tipo de jogos. Isto porque o Pablo Rosário faz muita falta no meio campo. E estarmos a utilizar esse jogador na defesa obriga a que nós, em janeiro, tínhamos que encontrar outra solução para central. O Noan Pérez não deve voltar mais esta época, ou se voltar é muito no final,
honestamente não me acredito que ele volte em condições, por isso nós precisamos de um central para poder fazer de quarto central na equipa, ou terceiro ou segundo, não interessa, mas pelo menos o mais importante é que permita ao Pablo Rosário, num jogo diferente, ser solução para a posição dele, que é no meio campo. Ele não tem uma posição, eu acho que ele no meio campo tem três, mas se juntarmos a isso a posição de central, às vezes também já fez defesa direita, acho que já é demasiado. Acho que ele tem que jogar onde faz falta. E acho que também foi um bocadinho isso que sobressaiu do jogo. E, e também gostei de ver o Martim depois de jogar do lado esquerdo. Acho que deu para o treinador rodar alguns jogadores, deu para descansar alguns jogadores, deu para alguns jogadores testarem algumas posições. Isso é importante porque é completamente diferente do treino, que aqui há pelo menos um registro e um ritmo competitivo que no treino não acontece. Vamos para os oitavos de final e venha quem vier, vai ser uma passagem para os quartos, garantidamente. Ó Daniel, se me permites, eu Força. gostava só de fazer aqui uma observação à questão do Dennis Gol, que me pareceu pertinente aquilo que indicaste, porque acho eu, vamos ver o que é que o tempo nos diz, mas eu acho que esta solução que o Farioli testou e já tinha feito esse mini teste, digamos assim, em Alvalade e em Moreira de Cónegos, parece-me que pode ser algo para ficar. Também faça aquilo que são as opções no nosso plantel, onde nós, a nível daquilo que são os extremos, temos 3 jogadores neste momento, portanto, e 2 deles jogam a titular, portanto, só temos uma opção no banco, normalmente. Aparentemente, o Angel Alarcón e o Caramo estão a jogar na B e a equipa B está a ganhar, por isso, se calhar, é melhor deixá-los estar lá, porque estão bem, e eu não sei até que ponto, tendo 3 pontas de lança, e sendo eles, e tendo eles a mostrar que são a opção para, e que contam para o Farioli, não sei até que ponto ele não poderá estar a testar esta opção de colocar o Denis Gold encostado à ala, de forma a que possa utilizar os 3, porque se assim não o for, e a partir do princípio que o Farioli vai continuar a apostar num sistema que apenas contempla o ponta de lança, vai ser sempre condição obrigatória onde eles não jogar. E parece-me complicado neste momento, tendo o Luke de Jong de regresso, sendo o Luke de Jong o jogador que é, e percebeu-se, mal ele entrou na bola e mal a bola toca naqueles pés, o pânico que é criado na defesa. E tendo o Denis Gol a crescer como está, e não esquecer que ele vem de um golo à seleção espanhola, pela sua seleção, pela Turquia, volta a marcar neste jogo, vem num momento positivo, portanto, parece-me difícil, neste momento, abdicar de algum deles em qualquer jogo. Portanto, eu não sei até que ponto esta solução que o Farioli teve a testar, de colocar o golo encostado à ala esquerda, neste caso, não poderá ser uma solução para replicar noutros jogos, face à circunstância de apenas termos um extremo suplente. Pronto, vai variando, tem sido o William mais vezes, mas que vai variando, poderá ser o Borja eventualmente, ou o PP vir do banco. Isso depois também vai sendo feito à gestão à medida daquilo que são os jogos e é o desgaste físico dos atletas. Sim, exatamente, até porque, como disseste bem, as outras duas opções para além destas 3 podiam eventualmente suplantar algum problema, acabaram por jogar na B no dia a seguir. Veremos qual será a escolha já para o Nice. Vamos falar disso um bocadinho mais à frente, mas pode ser uma questão interessante. Vamos olhar para a revisão da semana das restantes equipas e modalidades. Mais uma vez, uma semana com muitos jogos, competições europeias e competições nacionais. Na terça-feira as coisas não começaram muito bem. No handball, derrota na EHF European League, 29-31 no Dragão Arena. O Magnus Andersson queixou-se das ausências na equipe e alguma fadiga também nos jogadores. No basquetebol também acabamos por dizer adeus às competições europeias, na FIBA Europe Cup, 96-68 frente ao Rostock Seawolves. Já na quinta-feira, na Liga dos Campeões em hóquei, vitória por 2-1 frente ao Reus, uma vitória bem conseguida por parte da nossa equipa, que podia até ser um pouco mais dilatada. Olhando para o sábado, apenas tivemos uma partida, para além, naturalmente, do futebol. Neste caso foi a partida de basquetebol para a Taça Hugo dos Santos, 90-89, no Campo dos Galitos. Neste momento é a 4ª derrota consecutiva do basquetebol.
só tem derrotas na Taça dos Santos, depois de uma primeira derrota, somou agora a segunda. Foi um jogo relativamente mal conseguido, de trás para a frente, é verdade, mas globalmente mal conseguido por parte da equipa do Futebol Clube do Porto em basquetebol. Domingo, mais positivo. Primeiro começou pelo regresso da equipa B ao Olival e a somar mais uma vitória, 1-0 frente ao Portimonense, gol solitário de Vonic. Seguros atrás, tivemos algumas oportunidades na segunda parte até para conseguir um melhor resultado. Na taça, talvez, no futebol feminino, talvez a grande surpresa, digamos assim, o Futebol Clube do Porto ganhou por 3-0 ao Racing Power, que é da primeira divisão, portanto está um nível acima. Uma vitória, na minha perspectiva, de enorme qualidade das nossas jogadoras. No handball, no Dragão Arena, empata a 32 bolas frente ao ABC de Braga, algo desapontante na minha perspectiva, em que também lá está. Tivemos uma situação de ir de trás para a frente, mas acabámos por não conseguir vencer. No voleibol, uma vitória incontestável das nossas jogadoras, 3-0 em Fiens. E o dia acabou com uma infeliz derrota em casa do Sporting, no hóquei, para o campeonato, 5-2. Os vice-campeões nacionais, infelizmente, não conseguiram ter um bom resultado. Nuno, passo-te a palavra, uma semana de muita atividade, como é natural, mas basquetebol difícil, continua a estar difícil, o handball aqui com resultados também titubeantes. Eu penso que o, o, o masculino, o lado masculino, a única vitória que tivemos durante a semana foi mesmo na Liga dos Campeões frente ao Reus. De resto, foram resultados menos positivos. Como é que viste esta semana e estes resultados? Eu vou começar a falar de baixo para cima, ou seja, do pior para o melhor. O basquetebol miserável. Continua a ser, eu acho que é esta palavra. Já não se pode esperar nada da equipa de basquetebol do Porto. Muito mal preparado, vamos andar sempre semana após semana a bater no ceguinho, como se costuma dizer. Não se espera, não espera nada da equipa. Acho que tudo que conseguir é bom e tudo que conseguir é ganhar, e ganhar os jogos que forem possíveis. A eliminação das competições europeias, para mim, lá está, reforça o adjetivo que eu disse anteriormente, é miserável. O handball, eu percebo a questão do Magos, eu percebo a questão da fadiga, mas não pode ser justificação, porque quem nos ouve, eu não sendo um expert, eu fui sempre avisando a questão dos gols, de sofrermos acima de 30 gols, e nós sofremos em casa contra duas equipas que defendem bem mais do que 30 gols. O que é que isso aconteceu? Aconteceu que nós não conseguimos marcar os 40 do costume, mas sofremos acima dos 30. Contra o Albeirão foi 29, contra o ABC foram 32. E se eu percebo a primeira derrota, ok, acontece, pode acontecer. A do ABC é má, é demasiado má. Eu acho que chegamos a um ponto em que quase que pode hipotecar as nossas aspirações ao campeonato. Temos um Sporting que, para quem viu o último jogo das competições europeias, fez um jogo, embora o resultado tenha sido o que foi, fez um jogo fenomenal. Ou seja, se eu assumia que esta época era uma época de viragem e pelo menos uma época de tentativa de equilíbrio, eu acho que vai ser complicado. Com o empate com o Benfica, agora com o empate com o ABC, não estamos a conseguir fazer o Dragão Arena como a nossa casa forte. E isso eu acredito que ao longo da época vai-se fazer sentir. Vai-se fazer sentir estes resultados menos positivos que nós estamos a ter, infelizmente. No hóquei, lá está, um misto de emoções. Acabou por correr muito mal o jogo em Alvalade. Mas são jogos que acontecem. É como, por exemplo, se o basquetebol fosse Alvalade, a coisa corresse muito mal, acontece. Se fosse o handball, a mesma coisa. E o hóquei aconteceu isso. Foi um jogo que correu muito mal. A questão era, muitas vezes, eu via em direto os comentários a dizer nos grupos do WhatsApp se a equipa estava em campo. E a verdade era essa. Foi daqueles jogos que correu mesmo muito mal. Futebol feminino acho que é grande surpresa do ponto de vista de antecipação, ou seja, se tudo corresse normal e eu visse aquele resultado, diria que era uma surpresa. Depois de ver o jogo, eu não vi o jogo em direto e depois um resumo alargado, acho que a equipa do Porto fez um jogo fantástico. Aquele segundo gol em que o jogador do Porto corre o campo inteiro com a bola e mete a bola no set, é um golaço autêntico, é um golo mesmo daqueles que dá a gosto de ver. Eu convido a quem não viu que o veja. E o voleibol, pronto, também, lá está. Equipas que estão habituadas a ganhar não nos fazem, não nos fazem espécie, por isso continuem assim. E agora, na realidade, a grande surpresa vai para mais um resultado positivo da equipa B.
pode estar aqui uma reviravolta. Deixamos finalmente a linha d'água e o último lugar, neste momento é o nosso grande rival que está no último lugar e continua assim e que nós nos consigamos safar. Acho que teve muita importância o Caramó, como disse o Pedro Caramó e o Alarcón terem jogado. O Tomás Pérez também jogou, mas pelo menos são dois jogadores que estão habituados a ser possibilidade de opção na equipa A, ou seja, eles muitas vezes estão no banco na equipa A, e é importante que estes jogadores, quando não jogam na equipa A, vão para a equipa B, para rodarem, para dar companhia a outros jogadores que têm menos experiência, e acima de tudo também para trazer resultados à equipa B que bem precisa. Eu acredito que se isto continuar, nós possamos ter, para além de nós resultados, jogadores da equipa B que possam ter mais oportunidades da equipa A, porque eles vão se salientar e vão ganhar essa confiança. Ou seja, acho que foi uma semana, como tu são todas, são agridoces, mas eu vejo com preocupação. O basquetebol já não vejo com preocupação, porque é mais do mesmo, mas o handball sim, eu vejo com preocupação o nosso futuro. Sim, exatamente. Ou seja, a ideia é que poderá ser isto durante toda a época, ou seja, poderá prolongar-se ao longo da época e não necessariamente uma situação relativamente pontual e que depois olhe-se para a frente e as coisas se resolvam. Vamos ver até que ponto é que eventualmente uma mudançazita no mercado de inverno ou alguma coisa do género possa eventualmente também ajudar, mas o que é facto é que estas dificuldades poderão prolongar-se ao longo do tempo. Pedro, passo-te a palavra para perceber também como é que viste esta semana de, como o Nuno disse bem, resultados algo agridoces. Vou começar já pelo basquetebol. Pronto, temos falado disto todas as semanas e eu já há para aí um mês que dei aqui a minha opinião que a equipa de basquetebol precisava de uma revolução no plantel. Já houve saídas, já vão haver entradas. Por aquilo que pudemos ouvir das palavras do presidente André Vilas Boas na Assembleia Geral, aparentemente as mudanças não vão ficar por aqui. Acho que são boas notícias. Espero que se concretize. E não será preciso esperar pelo mercado de inverno, porque não existe mercado de inverno no basquetebol. O mercado está sempre aberto, fecha só ali, creio que em fevereiro, salvo erro, ou início de março, ali já perto da fase final da fase regular. E portanto acho que é preciso mandar os jogadores embora, ir buscar outros, tentar remediar alguma coisa da época. Já não vai ser fácil, apesar das coisas se decidirem em playoffs, mas acho que é preciso tirar com ilações daquilo que foi o planeamento desta época, e as lesões não desculpam tudo. Esta equipa foi terrivelmente construída. Tem envergonhado o clube. Esta derrota é mais uma vergonha. Ir perder ao Galitos, uma equipa que só tinha uma vitória esta época, que ainda há cerca de 2 semanas levou 50 e tal pontos em casa do Sporting. Conseguir perder no Galitos, bem, é um feito que seria muito difícil de alcançar, mas que a equipa infelizmente alcançou. Vamos ver o que é que aí vem para a nossa equipa de basquetebol. Continuando no mau, o handball, uma semana muito difícil. Quando esperávamos concluir o apuramento na Liga Europeia, tivemos uma derrota em casa com o Elverum. É verdade que a equipa está a sofrer de bastantes lesões neste momento, e para além dos jogadores que estão de fora, que são vários, existem alguns jogadores a jogar que estão claramente condicionados. Logo a começar pelo Linus Persson, pelo lateral direito, está a jogar completamente limitado, isso percebe-se. E lá está, como disse o Nuno, se eu consigo, entre aspas, desculpar a derrota como o Elverum, porque estamos a falar de uma equipa de outro gabarito, uma equipa com qualidade, um campeonato competitivo. Acho que a equipa que jogou ontem tinha mais que a obrigação de ganhar ao ABC, principalmente sendo em nossa casa, sendo o Dragão Arena, e tínhamos mais que a obrigação de ganhar aquele jogo. Empatamos, deixamos mais um ponto, é um percalço, não é definitivo, mas o que já era difícil torna-se ainda mais complicado. Esperemos agora que os lesionados recuperem, e que possamos nos próximos jogos dar uma resposta mais positiva. Temos também agora a questão do Diogo Rema, foi notícia hoje, aproveito também para falar desse assunto. Aparentemente há um interesse do Sporting na sua contratação. O Porto já fez uma proposta de renovação ao Diogo. Vamos ver o que acontece. Na minha opinião, acho eu
parece-me que é uma jogada do Sporting a tentar um bocado puxar a abrir o Porto, a obrigar o Porto a abrir os cordões à bolsa para manter o Diogo. Parece mais isso que outra coisa, mas é a minha opinião do que propriamente uma intenção real de o levar. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Uh, mas fica aqui também esta nota para uma notícia que é de hoje e que tem horas. Relativamente ao Hockey Patins, boa vitória quanto ao Reus em casa. Eu não consegui ver o jogo, não vi quase nada, mas pelo que li foi uma exibição bem conseguida da equipe. A vitória para cá Puscaça, 2-1. Acho que foi pouco para aquilo que produzimos. 2 jogos, 2 vitórias, boa entrada na Liga Europeia, num grupo competitivo. É muito importante tentarmos ficar em primeiro no grupo, porque, teoricamente depois nos permite um jogo, uma eliminatória mais acessível nos quartos de final e, portanto, poder avançar para a Final Four. Vamos ver os próximos jogos. Para no campeonato, uma derrota parece quase já um habitué, nós irmos ao Pavilhão da Luz e ao Pavilhão da Alvalade em fases regulares e perdermos. Felizmente não tem sido totalmente assim nos playoffs. No ano passado fomos eliminar o Sporting ao João Rocha no quinto jogo, mas nas fases regulares tem sido tradição. Nós sabemos que vamos ao Benfica e ao Sporting. Parece que, pronto, já sabemos com que resultado é que vimos. Mais uma derrota. Na primeira parte o jogo já estava resolvido. Mais um atraso a volume-se no campeonato, podem já ser 11 pontos para o primeiro classificado, começa a ser muito complicado já chegar aos 3 primeiros lugares. O campeonato decide sem playoff, naturalmente, e o ano passado é um bom exemplo. Nós também fizemos uma fase regular má, acabamos o campeonato, salvo erro, em quarto lugar, mesmo assim fomos campeões nacionais. Não é descabido que isso aconteça esta época também, mas é preciso dar sinais mais positivos que aqueles que têm sido mostrados esta temporada. No voleibol, pronto, uma vitória tranquila no Fiennes, não era de esperar outra coisa, um jogo calmo da nossa equipa, sem grandes problemas. Temos agora um desafio de grande graveira quanto ao Galatasaray em casa, quanto a uma equipa turca que é fortíssima. Vai ser o jogo mais difícil que a nossa equipa vai ter esta temporada. Vamos ver como é que a equipa dá a resposta. O Galatasaray é claramente favorito. Ficaria muito surpreendido se o Porto passasse. Vamos esperar que sim, obviamente e naturalmente, mas acho que é um bom desafio para a equipa também crescer e, obviamente, se for possível fazer essa surpresa, essa gracinha, porque não? Vamos ver como é que se comportam as nossas meninas de voleibol. Relativamente àquilo que foi o futebol feminino, uma grande vitória. A vitória, se calhar, mais importante desta nova secção, que foi iniciada o ano passado. A maior vitória até o momento. Nós já tínhamos defrontado equipas da Primeira Liga, o Valadares, o Marítimo, tínhamos perdido. Esta é a primeira vez que conseguimos derrotar uma equipa da Primeira Divisão e uma boa equipa. O Racing Power é uma equipa que pronto, não joga pelo título, mas que vai ficar ali nos 6 primeiros lugares, dá a luta aos primeiros classificados. Esta época já empatou com o Benfica, 0-0 no Seixal, inclusive. E portanto é uma vitória de assinalar num jogo. Eu estive a ver o jogo, impecável, uma equipa muito bem montada, a estratégia foi bem delineada desde o início. Foram 3-0, até podiam ter sido mais, nunca teve em causa a vitória. Quem viu o jogo não dizia que estava ali uma equipa da primeira divisão contra uma equipa da segunda divisão, isso nunca se notou. Portanto as nossas meninas estão de parabéns, é um prémio muito justo para aquilo que tem sido o trabalho que elas têm desenvolvido. Vamos agora esperar que continue. O objetivo principal, relembro, é subir da divisão, obviamente, não poderia deixar de ser. Queremos para o ano estar a jogar no maior patamar do futebol português. Vamos ver o que nos dita o sorteio da taça também e ver se podemos sonhar, continuar na competição e quem sabe também poder ir a Oeiras apoiar a nossa equipa feminina. Vamos ver. Será muito mais difícil de acontecer, naturalmente, estamos cientes disso, mas cá estaremos para dar a luta. Isso está claro, que qualquer equipa que nos saia, nós vamos vender a cara à derrota. Isso, naturalmente, é um ponto assente. Na equipa B, uma vitória importante, 1-0, Portimonense, um jogo que podia ter sido
podia ter sido ganho com maior tranquilidade. Falhamos ali bastantes golos, principalmente ali na segunda parte. O Melnichenko até lá uma bola inacreditável, que quase baliza aberta. Podia ter feito 2-0, não fez. A vitória nunca teve em causa. Foi, eventualmente, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos que eu me lembro da equipa B na era João Brandão. Saímos da linha d'água, estamos na linha d'água das equipas que descem automaticamente, estamos ainda em lugar de playoff, mas deixamos o último lugar. É a segunda vitória consecutiva, é positivo, mas pronto, há aqui um bocadinho alguns, alguns contrassensos naquilo que acaba por ser o percurso da nossa equipa B. Se é verdade que os resultados aparecem e que as vitórias acontecem e que a subida da classificação se efetiva, também não é menos verdade que cada vez menos vemos jogadores da nossa formação a aparecer na nossa equipa principal. Sem Chaves tinham sido 3 jogadores, agora quando neste jogo foram apenas 2 jogadores, o João Costa, o Andorinha e o Gabi Braz. Todos os outros jogadores são jogadores que não são da formação do Futebol do Porto. Parece-me que está a ser aqui um bocadinho abdicada essa política de dar primazia à utilização de jogadores formados no nosso plantel, de jogadores até ainda que com idade, muitos deles sub-19, ainda não estão na idade sénior. Pronto, fruto daquilo que é a realidade dos resultados, e é verdade que os resultados estão a aparecer, mas por um lado nós vemos jogadores como o Gonçalo Souza, como o Tiago Andrade, como o André Oliveira, como o João Teixeira, cada vez a terem menos minutos. Pronto, são opções, eu consigo compreender. Acho que era importante procurarmos conciliar uma coisa e a outra. Resultados, com a utilização de jovens, com o crescimento de jogadores, com a evolução desses atletas num patamar competitivo de futebol profissional. Acho que não devemos tentar abdicar de conciliar esses 2 fatores. Isso não tem sido acontecido no momento. Pronto, às vezes nós temos tendência a olhar àquilo que é a equipa B na ótica dos resultados. Isso também tem acontecido muito, porque os resultados têm sido maus, mas acho que também não devemos deixar de tirar isto do nosso foco e da nossa análise, porque estamos a abdicar de utilizar jogadores da nossa formação na equipa principal, no 11 principal que tem jogado. E para acabar, só falar de formação, não podia deixar de referir, hoje Portugal apurou-se para a final do Campeonato do Mundo Sub-17, estão lá vários atletas do Futebol Clube do Porto, o Mateus Mido, o Ana Pereira, o Martin Chalmic, o Bernardo Lima e o Duarte Cunha. Todos jogaram hoje na meia-final contra o Brasil. É uma grande geração de jogadores. Já foram o ano passado campeões da Europa de sub-17. O ano passado, não, ainda este ano, este verão, campeões da Europa de sub-17. Arriscam-se agora a ganhar o Campeonato do Mundo. Vamos ver na quinta-feira na final contra a Áustria. É uma geração de luxo do Futebol do Porto e que tem feito grandes estragos. Ainda bem no Campeonato Nacional de Sub-19, com vitórias robustas, apenas um empate até ao momento. Esperemos que no final da época nos tragam também o título nacional de Sub-19, que já nos foge há algum tempo, e quem sabe também na Youth League, onde também vamos ter aqui um jogo esta semana contra o Betis Sevilha. Não vamos poder contar com estes jogadores, infelizmente, mas haverão outros que lá estarão. Mas vai ser aqui uma grande pecha não poder jogar com estes atletas que estão no Mundial Sub-17, mas esperemos que a nossa equipa Sub-19 possa dar uma boa resposta frente aos sevilhanos. Sim, exatamente. E não só, quem sabe, uh, daqui a alguns anos poder vê-los também na equipa B, fazer o percurso 19, equipa B, equipa A, quem sabe, vemos algum destes jogadores a fazer este caminho que infelizmente parece estar a travar um bocadinho na equipa B, fruto também das escolhas que parecem ser mais necessárias, particularmente tendo em conta os resultados. Essa mistura que falavas, Pedro, neste momento não é possível que aconteça. Antes de avançarmos para a Assembleia Geral que ocorreu no passado sábado, gostaria de falar aqui sobre um outro ponto importante, que é o giveaway que estamos a fazer aqui, exclusivo para o nosso podcast. Foi dito que durante o episódio iria ser
dita uma palavra secreta, e a palavra secreta ou palavra-chave que deverão identificar através das mensagens privadas para o Instagram ou para o X do Mais FC Porto é Kivior. É esta a palavra-chave que tem que enviar, outra vez, por mensagem privada, para o nosso Instagram ou para o nosso X. Mais FC Porto, quer no Instagram, quer no X, podem enviar por mensagem privada e ficam imediatamente habilitados a um bilhete duplo para assistir na próxima quinta-feira ao Foco do Porto Nice. Ainda havia alguns milhares de bilhetes disponíveis, mas a nossa percepção é que possam esgotar ou ficar muito perto disso até à hora do jogo e, portanto, não percam esta oportunidade de obter um bilhete duplo de forma gratuita. Repito, a palavra-chave é Kivior. Mas, claro, vamos olhar para aquilo que foi os resultados da Assembleia Geral dia 22. Havia dois tópicos importantes para analisar. Primeiro, a parte das contas, naturalmente. Já tivemos a oportunidade de olhar para aqui, particularmente para o relatório anual integrado, onde tinha as contas consolidadas e também as contas do clube, mas depois também havia um conjunto de recursos colocados por vários sócios, decorrentes de decisões do Conselho Fiscal e Disciplinar. As contas foram aprovadas por larga maioria, cerca de 80% dos votos, 80% dos sócios que estiveram na Assembleia Geral. É verdade que nem todos votaram, ou seja, nem todos se deslocaram à mesa de voto para fazerem um respectivo voto. Quanto aos temas Deixa-me só dizer ao disciplinares... Daniel, Força. pode não ter sido só isso, porque estatutariamente podem existir sócios com possibilidade de assistir à Assembleia, mas sem direito de Sim. voto. Também pode Isso é ter verdade. esse fator. Também pode ser esse facto, mas pronto, se foram, penso eu, cerca de 1.800 sócios que passaram pela Assembleia Geral, de uma forma ou de outra, seja de início e depois não ficaram até ao fim, seja porque apareceram durante a tarde ainda com as votações a decorrer. A votação decorreu até às 7 da tarde, portanto só à noite durante o jogo é que soube os resultados finais. Quanto aos temas disciplinares, estavam em análise recursos de 4 sócios. 2 deles não apareceram e não apareceram sem justificação, ou seja, não tinham justificação, e portanto viram o seu recurso descartado pela mesa da Assembleia Geral. Os sócios objetivamente estão expulsos, mas estes podem ainda recorrer pela via judicial. Já o caso do Fernando Madureira, tendo em conta que está privado da sua liberdade, tem justificação para não estar e, portanto, o seu recurso vai ser analisado numa outra oportunidade. O único recurso discutido foi mesmo da sócia Sandra Madureira. Os sócios presentes acabaram por ditar a sua expulsão, ou seja, confirmar a decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar, uma votação relativamente próxima, cerca de 54% dos votos acabaram por pender para a expulsão, sendo que agora a ex-associada pode recorrer naturalmente pela via judicial. Apareceu uma notícia no meio de comunicação social, é que eventualmente ela irá fazê-lo. Pedro, começo por ti, sei que estiveste na Assembleia Geral. Como é que viste a Assembleia? Naturalmente as intervenções que fomos vendo ao longo da manhã, acima de tudo. Eu gostaria, acima de tudo aqui, de fazer um pequeno comentário antes de passarmos a palavra, que é: continua a haver, na minha perspectiva, uma minoria bastante ruidosa e uma maioria bastante silenciosa. E eu acho isso bastante interessante, que acabou por culminar também nas votações que nós vimos. Não sei se sentes o mesmo, visto de outra forma, claramente. E como é que viste também os resultados das votações? Daniel, acho que sinceramente de realçar da Assembleia Geral tem que ser a participação dos sócios do Foco do Porto e a forma como as coisas decorreram. Não colocaria as coisas nesse prisma de minorias e maiorias. Acho que sinceramente percebo o que dizes e percebo essa linha de raciocínio, mas sinceramente acho que não é algo que deva ser enfatizado neste momento. Temos sócios do Foco do Porto, cada um tem a sua opinião, a participação é livre, é feita claramente, e isso percebe-se que existe uma franja de associados que estão, pronto,
se manifestam naturalmente contra a direção atual do Futebol Clube do Porto. Isso foi visível na Assembleia Geral, em vários pontos, mas com muito foco na questão da expulsão da Sandra Madureira, pronto, que foi um ponto que claramente, mesmo na votação, não foi consensual. Portanto, a votação foi equilibrada, foi por 198 votos, salvo erro, num universo de quase 1.700 votantes. Acho que é algo que se compreende, já que tínhamos falado a semana passada, o Nuno enfatizou isso, a questão de expulsão de um sócio é algo bastante definitivo, é algo fraturante, e portanto percebe-se que a votação divida aos portistas, mas acho sinceramente que o que deve ser enfatizado é mais uma vez uma Assembleia Geral com participação. Eu sinceramente esperava uma participação maior, ainda assim estamos a falar de cerca de 1.700 sócios a votar num dia de jogo, onde tiveram 30.000 pessoas no estádio. Pronto, eu percebo que se calhar os temas discutidos na Assembleia não puxassem muito. A questão das contas acaba quase por ser um formalismo, mas acho sinceramente que era importante essa participação dos sócios. Honestamente, achava que iam aparecer mais. Também é verdade que aparecem muito mais sócios agora do que noutras alturas. Também não é menos verdade que as assembleias são feitas no Dragão Arena, com outro tipo de condições, com outro tipo de logística, e isso obviamente e que também com outro tipo de divulgação, verdade seja dita, isso também origina com que mais pessoas apareçam. Ainda assim, achei que iam aparecer mais sócios, que a Assembleia ia ser mais participada, mas foram os sócios que foram. A Assembleia decorreu com cordialidade, houve intervenções críticas, sem dúvida, continuam a haver pessoas que estão bastante contra a direção e que não se conformam com o resultado das mesmas. Eu aqui também faço essa declaração. Eu também votei em Jorge Nuno Pinto da Costa e apoiei Jorge Nuno Pinto da Costa, dei a cara por Jorge Nuno Pinto da Costa, mas a vida segue. O nosso presidente é André Vilas Boas, e acho que, sinceramente, na minha opinião, acho que algum tipo de discurso que vamos ouvindo nas Assembleias Gerais do nosso clube já é um bocadinho, problema a expressão, um bocado bater no ceguinho, mais do mesmo. Mas as pessoas são livres de o fazer, são livres de criticar. Houve uma grande franja de portistas que também era bastante crítica da presidência do presidente Pinto da Costa, e também foram livres de o fazer, não tanto em Assembleias Gerais, é verdade, mas noutros meios, nas redes sociais, na internet. Essas críticas também houveram. Isso depois despolutou, obviamente, naquilo que foi a disputa eleitoral de abril de 2024. Os resultados foram o que foram, independentemente de nós discordarmos ou concordarmos com as críticas. Os sócios são livres de o fazer, e têm essa liberdade de poder criticar e de poder expor os pontos. Houve pelo menos um ponto que foi abordado na Assembleia que me pareceu bastante pertinente, relacionado com a questão dos critérios para a compra de bilhetes. De facto, parece-me que houve aqui algo que não foi bem feito por parte da direção naquilo que diz respeito aos critérios para a compra de bilhetes. O ter sido feito aqui um reset à assiduidade da época passada, sem ter em conta pelo menos os jogos em casa, fez com que rapidamente, ou seja, no primeiro jogo, as pessoas que podiam comprar bilhetes eram muito maiores do que aquilo que eram os bilhetes disponíveis, e isso depois foi-se repercutindo nos jogos seguintes. Obviamente que também a procura tem sido alta, fruto daquilo que tem sido os bons resultados. Também dizer que estamos incomparavelmente melhor do que o que estávamos, sem dúvida nenhuma, mas de facto essa decisão de ter feito o reset à assiduidade da época passada, e em complemento não contar com os jogos fora da Liga Europa para a assiduidade, parece-me que foi uma decisão um bocadinho precipitada, e que tem originado algumas questões de sócios que vão aos jogos todos, e portanto que neste momento
foram aos jogos todos do Futebol Clube do Porto, em casa ou fora, mas que para efeitos da sua idade têm 9 ou 10 jogos ou 11 jogos e portanto não conseguem comprar bilhete neste momento para os jogos fora através do site do Porto e têm que socorrer normalmente das bilheteiras do adversário para conseguir continuar a ver os jogos. Acho que era uma questão importante. A direção tomou nota claramente e respondeu a essa questão, referindo-se que é algo que vai ser repensado e parece-me claro que tem que ser repensado na próxima época. Relativamente aos resultados, pronto, já aqui referi, as contas foram aprovadas sem grande surpresa, contas positivas, acho que não havia grandes dúvidas relativamente à questão da expulsão da Sandra Madureira. Foi uma votação muito mais equilibrada, também fruto daquilo que são os motivos que já elencamos. A expulsão do sócio é quase uma sentença de morte como sócio do Foco do Porto, portanto é sempre algo difícil de votar, obviamente. Como também já tive aqui a oportunidade de dizer, na semana passada, era importante para o clube, na minha opinião, que o tema da Assembleia Geral de 13 de novembro de 2023 ficasse de uma vez por todas encerrado. Infelizmente não o ficará por causa da questão do Fernando Madureira, que teve obviamente a falta justificada pelos motivos que conhecemos, por estar preso neste momento, portanto não pôde comparecer justificadamente, e a votação do seu recurso terá que ficar para uma Assembleia posterior. Na minha opinião, infelizmente teremos que voltar a este tema novamente numa futura Assembleia, voltar a discuti-lo, voltar aos mesmos argumentos, mas pronto, é o que é o que terá que ser, e pronto, e lá estaremos, esperemos que nas futuras assembleias exista uma maior participação, porque é importante os sócios envolverem-se na vida do clube, sem dúvida alguma, e eu apelo a que todos os sócios em futuras assembleias apareçam, participam. Não precisa toda a gente falar, obviamente, mas nem que seja ouvir e votar. É importante para a vida do clube, para a vitalidade do clube, que os sócios participem, porque o Fogo Porto é um clube de associados e todos queremos que continue a ser um clube de associados, e para que isso aconteça é importante que os sócios participem e tenham voz ativa. Eu queria fazer uma menção em relação à participação dos sócios. Pronto, eu já participo há algum tempo, vou às Assembleias Gerais, assim é que é, já há alguns anos, já passei pelaquela fase em que era naquele pequeno auditório dentro do Estádio do Dragão, e agora no Dragão Caixa, e de facto a participação face a meia dúzia de anos atrás, uma coisa assim, é bastante maior e tem um perfil muito diferente. De salientar que já estivemos mais, pelo menos em relação a esta última Assembleia, já estivemos mais, agora são um pouco menos, mas são bastante superiores àquelas que tivemos anteriormente. O mesmo acontece com as declarações que são feitas, mas acima de tudo o convite para os sócios tem a ver com o seguinte: agora é um sábado, normalmente é um fim de semana, e não num dia de semana à noite, como acontecia anteriormente. Portanto, o registro é um bocadinho diferente. E o Dragão Arena tem, de facto, melhores condições. As pessoas não têm que estar tão apertadas como estavam no Estádio do Dragão naquele pavilhão. Tem casa de banho, tem bar, também está disponível. Se quiserem algumas pipocas para ir comendo enquanto ouvem as várias intervenções, podem fazê-las. Portanto, neste momento, o ambiente de uma Assembleia Geral, da forma como está organizada, é mais amiga do sócio do que era anteriormente. E, portanto, é algo diferente para melhor. Nesse sentido, é esse o apelo que eu faço aos sócios quando tivermos uma próxima Assembleia Geral. Especificamente falando em relação à situação, pronto, da Assembleia Geral Extraordinária, dia 13 de novembro de 2023, eu penso que quando chegar à altura de efetivamente falar sobre o recurso do Fernando Madureira, vamos ter um Dragão Arena cheio de sócios para falar sobre esse tema. Aliás, eu ia pensando no assunto, assim, é melhor abrir mesmo uma bancada do estádio para fazer essa Assembleia Geral. Nuno, passa a palavra. Sei que não estiveste presente nesta Assembleia em específico. Pergunto
do que foste vendo, apurando ao longo do dia. O jogo, por exemplo, fez uma tentativa de cobertura, digamos assim, da Assembleia Geral. Que conclusões é que tiras daquilo que pudeste apurar? Em primeiro lugar, perdão, uma coisa que eu gostei foi não saíram muitas informações cá para fora em direto. Ao contrário de outros clubes e de outras assembleias que também já tivemos, nomeadamente aquela que foi. O Bom Pedro está a dizer que necessita de ser um capítulo encerrado. As coisas estavam a surgir ao momento que iam acontecer. E isso foi bom sinal. Nós temos, eu segui também pelo jogo, pela cobertura que estava a ser feita, mas era uma cobertura muito mais, eu quase que diria muito mais, entre aspas, estatística do que estava a acontecer, do que uma cobertura real do que se passava. Não havia vídeos, não havia nada. Isso é sempre importante como uma assembleia para os sócios e para mais ninguém. Quanto às contas é perfeitamente normal as contas serem aprovadas, as contas são positivas. Eu acho que nós estamos num momento em que não há razão para não aprovar orçamentos. E eu acho que também nunca há razão para não aprovar orçamentos, porque a não ser que sejam orçamentos bastante negativos, como também já tivemos em algumas alturas, eles foram aprovados. Eu acho que quando se Isto não são orçamentos. Oh, não, isto são contas relatórios, consolidadas. Sim, contas consolidadas, desculpa, é da hora, obviamente, é contas consolidadas. Resultados, exatamente. Sim, não há, isto já está a ouvir muitas notícias do Orçamento de Estado, então é por aí. E tem sido uma catadupa de votações. Pois, é sempre andar de um lado para o outro. E eu compreendo perfeitamente que, por exemplo, em momentos de discórdia, como aconteceu noutros clubes, um relatório de contas que seja positivo, seja muitas vezes também desaprovado. Ou melhor, não seja aprovado. Se aprovado é outra coisa. Quanto à votação de sócios, o Pedro diz bem, eu acho que este capítulo merece ser encerrado, mas quando propomos as expulsões, o capítulo eu acho que não vai ser encerrado. Porquê? Porque eu acredito mesmo que juridicamente, e não estou a dizer que é a minha vontade, mas eu acredito mesmo que isto possa voltar atrás. As expulsões de sócios, não sei se a do Vítor Catão e a do Aleixo seja passível disso, mas acredito que, por exemplo, a da Sandra Madureira, se ela recorrer para os tribunais comuns, ela pode voltar atrás. E dar essa oportunidade depois de uma expulsão é tema para ser levantado a partir de agora em todas as assembleias. Isso vai ser levantado, ou seja, se nós temos um sócio que é expulso e depois os tribunais o voltam a colocar como sócio, isso vai ser assunto para ser batido pela pessoa, se calhar, e por todos os descontentes que vão andar sempre a bater nessa tecla. Por isso é que eu sou completamente contra as expulsões, e como disse na semana anterior, completamente contra as expulsões de sócios. Para mim era muito mais simples. Suspendia-se o sócio. Não sei se é possível, não é possível por estatutos, mas também não sei se seria possível fazer isso com uma revisão estatutária, mas era suspender o sócio se fosse preciso por 10 anos. O sócio não podia ter qualquer tipo de votação, não podia comprar bilhetes, não podia fazer nada durante 10 anos. E eu acho que isso seria muito mais penalizador. Para além de ser muito mais penalizador, seria muito mais livre para a nossa direção não ter que esperar que seja uma assembleia, porque eu também nem sei até que ponto é que eticamente a assembleia é competente suficiente para analisar um recurso. Porque se nós colocarmos um recurso sobre qualquer coisa que estejamos à discussão, não é uma assembleia que vai decidir se o recurso é válido ou não. O recurso normalmente é sobre o ónus ou de uma prova ou do próprio julgamento, ou seja, é uma questão muito mais técnica do que uma questão de reapreciação do que foi digamos, dos factos. E eu acredito piamente que uma Assembleia Geral não é eticamente competente para decidir um recurso que para mim é jurídico, não é mais do que isso. Porque se a nossa direção, ou melhor, o nosso Conselho Disciplinar decidiu expulsar o sócio, o recurso tem que ser sob o ponto de vista técnico. Não pode, porque o nosso Conselho Disciplinar não tem qualquer tipo de autoridade. Porque qualquer decisão vai ter que ir ser para a Assembleia. E eu acredito que Claro, desculpa te interromper, ou não. Nesse caso, eu estou totalmente de acordo contigo. Nesse caso, mais valia os processos disciplinares serem votados em Assembleia Geral. Claro, não precisamos de um ou Conselho seja, o Conselho Fiscal Disciplinar, em vez de aplicar a pena de expulsão, faria a proposta e a Assembleia Geral. Claro. E os sócios votavam. Não havia aqui esta necessidade, porque no fundo vai dar ao mesmo, porque o sócio pode não acontecer, como é óbvio, e houve casos em que não aconteceu, mas por regra os sócios vão recorrer, porque ninguém quer ser expulso sócio, não é? Isso é óbvio, e vai à Assembleia para a votação, e até pode ser injusto. No caso houve dois sócios que faltaram, pronto. Mas vamos ver a injustiça da situação, que é, vamos imaginar que eu até tenho muitos amigos
e muita gente, muitos amigos que são sócios e toda a gente vai votar contra a minha expulsão. Eu se calhar merecia ser expulso, mas até que ponto é que isso é competente? Faz lembrar um bocadinho o caso ao contrário dos Estados Unidos, em que nós muitas vezes vemos nos filmes e nas séries e nas notícias que muitos casos são decididos por júri civil. Ou seja, são pessoas que vão Sim, lá decidir por júri. Mas esse é o caso em primeira instância. Na segunda instância, quando claro, é um recurso técnico. Não vai o júri claro. civil decidir. E neste caso o que aconteceu é que nós temos uma decisão em primeira instância de um conceito disciplinar e depois vai um júri civil decidir se aquilo é válido ou não. Eu acho que aqui está um bocadinho ao contrário. Agora dizem, é assim nas outras associações? Provavelmente. Por isso é que eu acho que a expulsão de sócio nunca, o próprio formalismo em si não é claro. Porque bastava isto, bastava a Santa Madureira convocar todos, se tivesse muitos amigos e se tivesse 5 mil amigos que fossem sócios do Porto, convocava-os para lá e a coisa estava resolvida. Ela não era expulsa porque teve 900 votos a favor da expulsão. Eu acho que isso não é. E Tira, acho que é algo que tira toda a deverá ser, responsabilidade do Conselho Disciplinar. Ou seja, deixa ter qualquer tipo de responsabilidade e qualquer tipo de autonomia. Porque tudo o que tiverem a decidir vai para a Assembleia. Não adianta eles estarem lá. Bastava ter uma pessoa a dizer, olha, vou decidir isso, vou propor à Assembleia. Podia ser uma ordem de trabalhos do Presidente da Mesa. E pronto. E ficava assim. Mas pronto, passando um bocadinho esta fase, acho que acima de tudo é de salutar que ocorreu tudo sem problemas. Eu fui ouvindo também, e aí sim, pois fui ouvindo relatos no X e por aí fora das intervenções que foram feitas. São as intervenções do costume. Não me admira as intervenções que foram feitas. Muitas delas eu consigo compreender alguma parte do descontentamento, outras que é como disse o Pedro, é bater no ceguinho. E também havia alguém, antigamente também havia quem batesse no ceguinho com outra direção. Ou seja, isso são tipos de situações que vão ocorrer sempre. E duremos os anos que viermos a durar, vamos ter sempre gente a bater no ceguinho ou para um lado ou para o outro. sim, relativamente à questão só complementando, Daniel, pegando aquilo que o Nuno disse, que eu concordo, acho que deve ser algo que deve ser estudado numa possível revisão estatutária. Não sei se isso estará em cima da mesa ou não para o curto prazo. Tivemos essa proposta do Conselho Superior anterior, que, pronto, que depois acabou por ser abortada após aquela Assembleia de 13 de novembro. Isso posso estar a cometer alguma gafe, mas penso que não. Acho que não havia nenhuma alteração nesse sentido. Atualmente são estes estatutos que vigoram, foram aprovados em Assembleia Geral, salvo o erro, em 2016, numa Assembleia Geral muito pouco participada, com muito poucas pessoas. Eu estive lá. Ainda no decorrer da Assembleia Geral foram feitas algumas alterações à proposta que a direção apresentava, fruto de contributo dos sócios que foram lá intervir, mas se estávamos 300 sócios, não deve andar longe do número efetivo de pessoas que estavam. Lá está, daí eu dizer que acho que é importante a participação dos sócios nestas Assembleias Gerais e na vida do clube, porque depois existem coisas que pronto, que podemos não concordar, mas temos que participar nelas. E acho que claramente este tema que o Nuno levanta é pertinente, e temos aqui uma situação prática que aconteceu agora. Esperemos que não tenha que acontecer no futuro, porque seria bom sinal para o clube. É bom sinal quando não existe necessidade de aplicar castigos disciplinares a sócios, mas se tiver que acontecer, acho que as coisas devem ser feitas de outra forma, e portanto era importante haver essa revisão estatutária nesta matéria, e portanto esse ponto ser englobado nas possíveis alterações a fazer-se, porque acho que elas também devem ser feitas e têm que ser feitas, e acho que isso também é importante para naquilo que são as organizações. Acho que os estatutos devem ser revistos X em X tempo, porque as coisas mudam, as coisas atualizam-se. Acho que é importante olhar para isso. A última revisão tem cerca de 10 anos. Não me parece descabido voltarmos a olhar para aquilo que são os estatutos do clube e fazer alterações
alterações, sabendo que para que isso aconteça tem que haver votação em Assembleia Geral com voto positivo dos sócios, de 75% dos sócios presentes na Assembleia Geral. Fica aqui o apelo ao Conselho Superior para tentar incluir este tipo de tema também numa possível revisão estatutária. Eu, sobre a possibilidade de revisão estatutária, o apelo que posso dar ao Conselho Superior, aliás, mais do que isso, se me permitem, rapidamente, que é não fazer como no anterior Conselho Superior, em que tiveram um conjunto bastante grande de alterações estatutárias, e mesmo se fosse com esta organização que temos agora, com esta participação, seria sempre difícil de discutir todos os pontos, provavelmente teríamos que botar ponto a ponto, e seria difícil fazer conseguir acontecer uma revisão estatutária, independentemente da polémica que possa eventualmente ter ou não. Não é isso que está em causa. E, portanto, aquilo que faço o apelo é que haja uma Assembleia Geral extraordinária, eventualmente todos os anos, para se fazer uma alteração pontual, mais pequena dos estatutos, e que lentamente se possa analisar os temas que estão em aberto e ir fazendo as alterações, ou não, consoante a vontade dos sócios. Penso que isso é fundamental. Por outro lado, perceber eventualmente se as alterações que eles querem implementar serão muito polémicas ou não, para evitar que o 13 de novembro de 23 possa acontecer novamente. Meus caros, vamos olhar para aquilo que será a nossa próxima semana. Primeiro no futebol profissional masculino, 2 jogos, quinta-feira e domingo no Estádio do Dragão, recepção ao Nice para a Liga Europa e ao Estoril para o Campeonato Nacional. Olhando para o primeiro adversário, estamos na 5ª jornada da fase regular da Liga Europa. Só que o Porto tem 2 vitórias, um empate e uma derrota, em Nottingham. Já a equipa francesa do Nice tem 4 derrotas na Liga Europa. É nona na Ligue 1. 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 13 pontos. Em novembro, só tem derrotas. Nas 4 partidas que fez. Já o Estoril, o adversário seguinte, cerca de 72 horas depois, portanto, pouco tempo para descansar. Caiu frente ao Famalicão este fim de semana na Taça de Portugal, vinha de uma boa série da equipa do Estoril, no entanto, curiosamente também é nona, 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Se o Nice é a primeira vez que vamos defrontar, já temos um longo histórico de recepções ao Estoril, com 27 vitórias em 36 partidas. Nuno, começo por ti. A visão em relação a estas 2 partidas, gostaria apenas de dar aqui uma nota que quer o Bednarek, quer o Froholt continuam em treino condicionado e, portanto, poderão eventualmente não ser opções para estas 2 partidas. Mais um jogo a uma hora horrível, que é às 17h45. Eu compreendo que para a UEFA, no Centro Europa, isto seja 18h45, mas para nós afeta-nos bastante. Para nós que trabalhamos, é sempre uma hora muito difícil para assistir ao futebol. Uma pessoa quase que tem que tirar férias para ver um jogo destes. Isso uma coisa é os jogos fora, que pronto, não afeta tanto, que nós podemos ver, nem que seja no telemóvel ou algo do género, num jogo destes, a ir ao estádio, é horrível, ainda por cima, quase que numa hora de ponta. Vai ser muito complicado. Também não sei o que é que vou esperar de como estará o estádio, acaba por encher depois. Ou melhor, não enche na totalidade, mas vai enchendo ao longo da primeira parte. Contra uma equipa que é como tu dizes, o mês de novembro está a dizer que correu muito mal, ainda agora levaram 5 do Marselha em casa. Acho que é uma equipa que temos a obrigação, e aqui digo mesmo, temos mesmo a obrigação de nos ganhar, até para termos um calendário muito mais facilitado aqui para a frente, para poder haver aposta no campeonato. Nós temos mesmo que ganhar este jogo. Acho que é quase que o primeiro jogo que eu digo da Liga Europa que nós temos mesmo que o ganhar e que é muito importante para depois conseguirmos olhar para o calendário com outros olhos. O único jogo do Nice que eu vi este ano foi o jogo contra o Benfica. Não achei assim uma equipa para ir além, e os resultados têm mostrado isso, e a posição deles da Liga Europa, a mesma coisa. Já o Estoril é diferente. O Estoril vinha uma cena de ótimos resultados, até este resultado com o Famalicão. Só lembrar que eles deram 4 em casa, 4-3 ao Arouca e foram dar 4-0 ao Rio Ave.
seja, eles são uma equipa muito boa para o patamar deles. Eles estão, lá está, estão no ano classificado, mas eu acredito que eles vão começar a crescer na época, que eles não começaram assim tão bem, e vão começar agora a evoluir para outros patamares dentro do nosso campeonato. Eh, De lembrar também que há 2 anos tivemos um ano terrível contra o Estoril. Perdemos de salvo 3 jogos, em 4 jogos que disputamos, e por isso é sempre um adversário que nos traz assim algumas memórias. Até lembro de jogos em que ganhamos no último minuto, por exemplo, o gol do Francisco Conceição, num ano que fomos campeões, e lembro-me também, de lá está, de há 2 anos atrás, em que cada jogo, acho que o Estoril era o nosso adversário, o nosso némesis. Era quase impossível nós conseguimos ganhar. Eh, Tínhamos 9 jogos, desde o último podcast, tínhamos 9 jogos até o final do campeonato, até o final do ano, sendo que 7 seriam em casa. Vai ser o segundo jogo, primeiro cumprimos, também não tínhamos essa obrigação. Estes vão ser mais 2, é o segundo e o terceiro jogo em nossa casa, e acho que também temos a obrigação de ganhar. Temos que, estes 2 jogos é muito importante nós ganharmos, porque eu creio que até para o campeonato a seguir este jogo, não sei se é já que vai haver a seguir vai haver um Benfica Sporting, um Sporting Benfica, no momento em que nós vamos jogar a Tondela. Por isso, este jogo é importante para nós chegarmos a esse fim de semana com a certeza que, se vencermos o jogo com o Tondela, vamos ganhar pontos aos nossos rivais e vamos estar numa posição, lá está, melhor do que a que estamos hoje. Mas para isso é fundamental ganharmos ao Estoril. Exatamente, dar esse andamento, esse empurrão, digamos assim, para este final de mês e princípio do mês de dezembro, com muita presença em casa. Pedro, passo-te a palavra para perceber também como é que antevês estas duas partidas em casa, pronto, dois adversários em que acabamos por ter também uma certa obrigação de vencer. Sim, sem dúvida, são 2 jogos para ganhar, 2 jogos importantes para competições diferentes, começando já pelo quinta-feira contra o Nice. O Nice está a atravessar uma crise tremenda, vem de uma goleada em casa contra o Marselha, na Liga Europa ainda não conseguiu pontuar. Porto, concordo com o Nuno, tem a obrigação de ganhar e de impor o seu jogo em casa e de conseguir essa vitória, chegar aos 10 pontos e com esses 10 pontos ao fim de 5 jogos, poder aqui olhar para a classificação e continuar nessa escalada até aos 8 primeiros lugares, que é onde nós temos que acabar no final da liga, porque é fundamental não ter a necessidade de ali no mês de fevereiro ter que fazer o play-off de apuramento para os oitavos de final. Temos agora 3 jogos de 4 em casa, começamos com o Nice, temos mesmo que o ganhar e estou convencido que será isso que vai acontecer. Relativamente ao Estoril, a mesma coisa, um jogo de campeonato em casa, tenho já dito aqui várias vezes, é proibido perder pontos nestes jogos em casa para o nosso campeonato. São estes pontos que depois, no final da temporada, nos podem custar campeonatos. Temos que o ganhar, somos muito melhores, somos superiores. O Estoril tem feito uma época engraçada, foi agora eliminado da Taça de Portugal em casa contra o Famalicão, mas tem feito bons jogos. Tem um treinador sui generis, não só na forma de estar e na forma de ser, o Ian Cato, um treinador escocês, um treinador jovem, mas que tem posto o Estoril a fazer bons jogos, a fazer bons campeonatos, uma equipa interessante, mas o Fogo do Porto a jogar em casa tem que se impor e tem que vencer. Falavas ao Nuno dos jogos com o Estoril, eu que me vem logo à memória é aquele mítico jogo que foi disputado em 2 dias diferentes, quando tivemos aquele problema na bancada, que na altura os do costume, portanto os chaviscões do costume, ainda alegaram que foi uma tanga nossa para adiar o jogo. A verdade é que desde então ainda não se viu mais nenhum adepto naquela bancada. O grupo José de Melo agradece, que continua a ter a publicidade lá atrás da baliza. Portanto, é sempre esse jogo que me vem à memória. Por acaso tive
tanto na primeira parte como na segunda. Aquela segunda parte foi épica. Logo aos 20 segundos podemos ter empatado o jogo. Foi uma reviravolta extraordinária na corrida, que depois acabou por culminar no título de 2017-2018. É esse jogo que me vem à cabeça. Esperemos que domingo tenhamos mais uma vitória e que essa vitória também seja uma vitória que depois nos leve também ao título de campeão nacional. Exatamente, e mais jogos também nesta semana agora que se avizinha. Dia 25, terça-feira, jogo para a Liga dos Campeões em casa com o Fram. Aliás, para a European League, assim é que é, peço desculpa, em handball, às 19h45 com transmissão Porto Canal. Depois, na quarta-feira, Youth League, às 15 horas, Futebol Clube Porto Real Betis em Pedroso. E às 20, a estreia na Volleyball Cup das jogadoras do Futebol Clube Porto. Futebol Clube Porto Galatasaray, o arranque da competição. O Pedro já mencionou, a equipa turca tem bastante experiência nesta competição, tem 2 finais perdidas, no entanto, aqui chegada a fases muito prolongadas da competição. Na quinta-feira, Liga Europa, Futebol Clube Porto Nice, às 17h45 e às 20h45, recepção ao Arsenal de Braga, no Dragão Arena, da equipa de handball. No sábado, Hóquei em Patins, Taça de Portugal, disputada na Mielhada, Associação Académica de Coimbra, Futebol Clube do Porto, com transmissão também no Porto Canal. No domingo, Segunda Liga, em primeira instância, Futebol Clube do Porto B versus Lusitana de Lourosa, às 11 horas. Às 16 horas, deslocação do voleibol ao pavilhão em Matosinhos do EFANOR, do Colégio EFANOR, e às 20h30, fecho, digamos assim, de uma semana de muita competição. Futebol Clube do Porto, Estoril de Praia, Sport TV 1. Será mais um jogo para a Liga Portuguesa. Meus caros, antes de vos dar aqui um minuto final, se quiserem mencionar aqui algum tema em específico que não visitamos, uma lembrança em relação ao documentário sobre o Fernando Gomes, nosso bibota, Nascido para Vencer. É o tema aliás, é o título do documentário, dividido em 2 partes de 55 minutos, que está a ser transmitido pelo Futebol Clube do Porto. O episódio 1 já está disponível no YouTube do clube e vai ser transmitido no Porto Canal na terça-feira às 22h30. O episódio 2 será, em princípio, também disponibilizado na quarta-feira. Estamos à espera de uma indicação definitiva, mas o que é facto é que é, na minha perspectiva, um documentário a não perder sobre um dos grandes símbolos do Futebol Clube do Porto e um dos melhores jogadores que passou pelo nosso clube. Pedro. Deixa-me só te dizer ao Daniel que não é mentira que ele foi nascido para vencer, mas o documentário é nascido para marcar. Para marcar, desculpa. É verdade, não é mentira que ele nasceu para vencer, mas é nascido para marcar. Olha, eu vi o primeiro episódio, eu gosto muito deste tipo de documentários e deste tipo de conteúdo. É de louvar este esforço do clube na produção deste tipo de documentários e de conteúdo audiovisual, porque de facto é um esforço grande e é um investimento que é feito. Eu gostei muito, pelo menos o primeiro episódio, sem fazer aqui o spoiler, obviamente, porque convido todos os esportistas a verem. Dá-nos aqui uma perspectiva do Fernando Gomes, não só daquilo que foram os seus colegas, aqueles que privaram com ele e que partilharam balneário com ele, mas também a perspectiva dos adversários. E claramente percebe-se que havia um respeito e uma admiração muito grande pelo jogador que o Bibolta era e que foi, e que é um dos melhores jogadores da história do Futebol Clube do Porto, é o melhor marcador da história do Futebol Clube do Porto, tendo em conta a realidade do futebol e aquilo que é os tempos atuais da modalidade. Acredito, provavelmente daqui a 100 anos continuará a ser o melhor goleador da história do Futebol Clube do Porto. É uma bonita homenagem que o clube faz ao Bibota com este documentário. Aguardo ansiosamente pelos próximos episódios, porque o primeiro valeu a pena. Nuno, não sei se tens aqui algum tema que gostarias de sublinhar, senão vamos encerrar. Vou complementar também a informação sobre o documentário para dizer que faz hoje, salvo 38 anos,
que ficou célebre aquela assistência que o Bibota fez para o Rui Barros marcar o golo em Amsterdão, no 1-0 da primeira mão da Supertaça Europeia de 87. Para quem não procura no YouTube o golo é fantástico, é uma desmarcação incrível do Rui Barros, e um passe fantástico do Gomes, que depois passa pelo guarda-redes e chuta a bola e ainda leva uma pancada. Que só agora, nos dias de hoje, o jogador ainda ficava ali a rebolar-se, a queixar-se. O Rui Barros levantou-se e começou a correr para o banco para festejar. E se calhar poderia ter sido uma data de um golo do Gomes, e se calhar nos outros anos houve um golo dele nesta data, mas eu acho que é uma das assistências mais míticas do nosso golo. Faz lembrar muito aquela assistência do Deck para o Alenichev na meia final, na final, perdão, da Taça UEFA contra o Celtic. Este aqui é mais é um daqueles passes nos jogos fundamentais e jogos decisivos que só estão ao serviço, só estão só competem aos predestinados, como era o Gomes e como é o Deck também. Exatamente. Não estão ao alcance de todos, só de alguns. Meus caros, vamos encerrar mais uma edição do nosso podcast, a não ser que, Pedro, queiras Já mencionar só alguma- boa sorte aos nossos ouvintes, aos nossos mais portistas no giveaway, que participem, que ouçam, que digam uma palavra e que se habilitem a ganhar o bilhete duplo para o Porto Nice, porque vai valer a pena. Exato. Vai ser mais um excelente jogo e vamos ganhar. Exatamente. Nós, durante o podcast, dissemos uma palavra-chave. Terão que procurar no nosso... durante a duração do podcast, a palavra-chave que temos para participarem no giveaway do bilhete duplo para o Foco Porto Nice. Meus caros, termina mais uma edição, neste caso o episódio 17 do Podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro, ao Nuno, por partilharem a sua visão, e à equipa do Mais FC Porto, que nos dá o apoio necessário para fazermos este projeto. E claro, um agradecimento muito especial a quem está desse lado e nos ouve. Cada play, as partilhas que fazem, as mensagens que nos deixam, para nós faz a diferença. Este espaço também é vosso, feito por portistas e para portistas. Por isso, subscrevam, deixem as vossas mensagens, os vossos comentários, para que possamos perceber que também nos estão a ouvir. Voltaremos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Boa noite, um abraço. Boa semana.